colocar de pé e vamos cantar que não vai demorar. Logo, muito logo ele volta. Todos. Não vai dar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. E o que vai acontecer? Vamos para o lar. Amém. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não vai tardar, não vai demorar. O que vai acontecer? Cristo irá voltar. Glória a Deus. Não vai dar. Diga o que vai acontecer. Vamos para o lar. Amém. Vamos concluir o nosso momento de louvor dizendo para Jesus: sim, eu quero estar contigo no céu, Senhor. Todos juntos. Sim, quero a Cristo, em junto estar, até lá no além conseguir aportar. Orar eterno, lá de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo seu grande amor. Podem assentar, por favor. O lar do céu é mais uma consequência da bondade de Deus. Eu não canso de perguntar: quantos acham que Deus é bom? Deixa eu ver as mãos. Juntos. Deus é tão Ah, como Ele é bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom. Cristo é real, está aí com você. Cristo é real, Cristo é Voltará para nos levar para o céu. Ele voltará, Vocês. Mais uma vez, que Deus é bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom,
Vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, antes da leitura bíblica desta noite, mais uma vez queremos dirigir-nos ao trono da Tua graça, sabendo que o Espírito Santo vai levar esta oração a Ti. E que esta mesma noite vamos a já experimentar em nossa vida as Tuas respostas. Tem muitas pessoas atribuladas. Tenho recebido muitos pedidos de pessoas enfermas, pessoas que têm medo, pessoas que sentem-se quebrantadas fisicamente. Algumas com maior gravidade, outras menos graves. Mas essas pessoas precisam saber que Tu és o médico dos médicos. Mas precisam saber também que a Tua vontade soberana sempre é que aquilo que acontece na vida dos Teus filhos é o melhor para Teus filhos. Ó Senhor, como precisamos Te conhecer para compreender isso? Como precisamos Te conhecer para entender que para os filhos de Deus fiéis nunca há mal, porque até o mal é bem. Até o que pensamos que é mal é bem. Ó Senhor, desenvolve a nossa confiança em Ti. Continua trabalhando no coração de cada filho Teu esta noite aqui e em outros lugares de todo o Brasil. Que Teu Espírito se mova, que Teu Espírito abra o entendimento, abra os olhos espirituais, trabalhe no coração. Que não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra de Deus, mas que sejamos capazes de tomar uma decisão de compromisso com Jesus. Esta noite, vai ao encontro das necessidades humanas. Coloca a Tua mão confortadora no ombro de aquele que está triste, de aquele que está sofrendo, de aquele que acha que não tem mais forças para continuar lutando, de aquele que sente que está tudo perdido para ele. Ó Senhor, mostra-te na vida desses filhos como Deus Todo-Poderoso que és, e dirige nossa vida. Diz-nos o que precisamos fazer, ajuda-nos a decidir para bem, mostra-nos o caminho, não nos deixes sós, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto para a mensagem desta noite continua no capítulo 2 do livro de Efésios. E esta noite os versos serão os versos 11 e 12. A partir desta noite entramos pelo menos a dois temas um pouco aparentemente complicados, mas nada é complicado. Porque a palavra de Deus é seu próprio intérprete. Sabe, nós não precisamos querer interpretar a palavra de Deus. Antes da leitura bíblica, eu quero enviar um abraço carinhoso para todos os amigos de todo o Brasil. Olha, as mensagens que estamos recebendo são mensagens lindas. Hoje aconteceu um acidente e não recebemos todos os e-mails, mas sabemos que tem muitos e-mails de todo o Brasil. Agora, eu quero esta noite enviar um abraço especial para os amigos e os irmãos de Camutanga, lá no interior do Nordeste. E por que faço isso? Geralmente não posso estar mencionando todos os lugares, mas acontece que em Camutanga há uma pessoa que foi pioneira quando o Brasil ainda não acreditava neste programa evangelismo via satélite. Essa pessoa comprou uma antena, colocou a antena em praça pública
e reuniu a todas as pessoas em plena cidade e foi um grande sucesso. Hoje eles estão reunidos na igreja, mas tem 2 alto-falantes direcionados para a rua e praticamente a cidade toda está ouvindo a mensagem. Que Deus abençoe vocês aí no sertão, na Caatinga, longe das grandes cidades, mas que o Espírito de Deus se mova. Eu não consegui chegar a Camutanga, mas cheguei perto de aí. Que Deus abençoe vocês e a todos os amigos em todo o Brasil, desde Belém do Pará até Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Distrito Federal, enfim, tantas comunicações de tantos lugares. E vocês que estão aqui não sabem, se alguém estava sendo procurado, cuide-se, porque sua imagem, vocês não percebem, mas as câmaras estão agarrando vocês e estão mandando para todo o Brasil. E de repente alguém querido de você, algum amigo seu está vendo você lá e está ficando surpreso, vendo você cantando, louvando o nome de Deus aqui. Bom, a Bíblia é seu próprio intérprete, não precisa que nós estemos querendo interpretar. Então vamos deixar que a própria Bíblia se interprete esta noite. Vamos ao texto bíblico. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, vosotros, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o texto para esta noite. O leitor apressado da Bíblia pode pensar, mas que mensagem pode sair daí? E, no entanto, aqui está uma das mensagens mais lindas que eu encontro na palavra de Deus. Em primeiro lugar, quero contar um pouco as circunstâncias em que Paulo escreveu isto. Eu já disse uma das noites que Paulo era um fundador de igrejas. Paulo, primeiro, vocês conhecem a história dele, não se chamava Paulo, chamava-se Saulo de Tarso. Era um perseguidor de cristãos, era um caçador de cristãos, até que um dia, caminho de Damasco, encontrou-se com Jesus, caiu por terra, e aí ficou cego, na cegueira, não enxergava nada. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Coitado de Saulo, ele pensava que estava perseguindo um bando de hereges. Ele pensava que estava caçando um bando de hereges. Ele não sabia que estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aquele dia entendeu. E perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus disse: levanta-te, vai àquela cidade, e aí a igreja vai te dizer o que você precisa fazer. E aí se converteu Saulo, mudou de nome, tomou o nome de Paulo, é conhecido como o grande apóstolo Paulo, e foi um grande evangelista itinerante, um grande fundador de igrejas por onde ele ia. Só que quando Saulo começou a pregar o evangelho, os cristãos estavam formados por dois tipos de gente: os chamados gentiles, como é a palavra? Acabo de pregar em espanhol a semana passada. Gentios.
os chamados gentios e os chamados judeus. Gentio era chamado todo aquele que não era israelita. Gregos, romanos, sírios, gente de qualquer nacionalidade que se convertesse ao cristianismo era chamado de um gentio que se convertia ao cristianismo. Outro tipo de gente que se convertia ao cristianismo eram os israelitas, eram os judeus que aceitavam Cristo e se convertiam ao cristianismo. A igreja de Éfeso, ou de Efeso, como queiram chamar, é a mesma coisa. Na cidade de Éfeso, havia uma igreja que Paulo organizou, e essa igreja é chamada os irmãos efésios. Paulo escreve esta epístola para os irmãos efésios, como dizer para os irmãos de Campos. E na igreja de Éfeso havia dois tipos de cristãos. Os cristãos que vinham de outras comunidades e eram chamados de gentios, que vinham para a igreja cristã, e os judeus ou israelitas que também vinham para a igreja cristã. Só que agora ambos cristãos passavam a ser uma só igreja de cristãos. Só que dentro da igreja começavam a haver problemas. E aqui vem o problema da circuncisão, da incircuncisão. Estes judeus, ex-judeus, ex-israelitas, que agora tinham se tornado cristãos, eram chamados os da circuncisão. E eles chamavam aos ex-gentios que tinham se tornado cristãos, chamavam de, esses são da incircuncisão. Estes são da circuncisão, estes são da incircuncisão. Agora, que coisa era a circuncisão? A circuncisão era um corte que se executava no órgão sexual masculino. A esse acto, a esse corte que sangrava e depois cicatrizava, a esse acto chamava-se circuncisão. Só que não era um corte qualquer. Era uma marca que Deus colocava a seu povo antigamente para identificá-lo como seu povo. Agora, para entender por que Deus antigamente tinha um povo, precisamos ir ao livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 12. E antes de ler o texto bíblico, eu quero explicar um pouco o que acontece desde a criação do homem. O tema está difícil, precisam se concentrar para me acompanhar. Mas eu disse que vou pregar Efésios 2 e não posso pular 2 versículos. Vou pregar todo Efésios. Quando Deus criou Adão e Eva era seu povo. Deus sempre teve um povo nesta terra. Adão e Eva eram sua igreja. Quando nasceram os filhos, Adão, Eva, Caim e Abel, eles eram a igreja de Deus. Um deles apostatou. Um deles saiu da igreja de Deus. Quem foi? Caim, que matou o seu irmão Abel. E depois Caim foi para uma cidade distante e aí começou a se multiplicar. E a partir de aí havia a igreja de Deus, que era Adão, Eva e seus filhos e os que ficaram com ele, e a igreja dos homens, os filhos dos homens, a Bíblia chama filhos dos homens, que eram Caim e seus descendentes, que não queriam saber nada com Deus, porque Caim ficou chateado porque, em lugar de Deus ficar chateado com ele,
Ele ficou chateado com Deus porque ele matou seu irmão. Vejam como são as coisas, não? O pecador é o que mete a pata, como dizemos, não? O pecador é que arruina tudo e Deus é que tem a culpa. Assim sempre foi, desde o início da humanidade. Caim mata o irmão e em lugar de Deus ficar chateado com Caim, Caim fica chateado com Deus e vai embora. E a partir de aí há duas igrejas. A igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. Com o tempo, a humanidade toda se corrompe. A igreja de Deus se contamina com o pecado da humanidade toda. Aí chega o tempo de de Noé. O que acontece com Noé? Em tempos de Noé, quase todo o mundo não queria saber nada de Deus. Somente haviam 8 pessoas que formavam parte da igreja de Deus: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eles eram a igreja de Deus. Todo o resto estava contra Deus, adorando deuses que eles inventaram, enfim. E aí vem a história do dilúvio. O dilúvio acaba com toda a humanidade e se salva só a igreja de Deus. 8 pessoas. Essas 8 se multiplicam. E aí vem a história da Torre de a Torre de Babel. Quando novamente desses 8 que eram a igreja de Deus, muitos saem e se voltam contra Deus. Até aí chegamos ao capítulo 12 de Gênesis. Vejam que só temos 12 capítulos desde a criação. Na criação, no capítulo 12, todo mundo abandonou a Deus. Estão adorando deuses falsos, inventaram deuses, cada um segue seu caminho, cada um vive como quer. Mas Deus encontra um homem fiel a ele. E vejam o que Deus disse no capítulo 12 a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai desta terra, sai de tu terra, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Por que Deus dá esta ordem a Abraão? Porque a terra onde ele morava estava contaminada pelo pecado. Ninguém queria saber nada de Deus, mas Abraão era um homem temeroso de Deus. Sempre houve na história homens temerosos de Deus. Ninguém queria saber de Deus, mas Abraão queria saber de Deus. Então Deus lhe disse a Abraão: Abraão, sai de aqui, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti, vejam a promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus queria com Abraão? Queria retirá-lo desse ambiente de pecado, levá-lo para uma terra distante. Aí Abraão, temeroso de Deus, deveria multiplicar-se, ter filhos. Deus lhe disse: vai ter filhos como a areia do mar, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Vai ser uma nação grande, mas vai ser minha nação. Vai ser minha igreja, vai ser meu povo. Só que todas as nações da terra serão benditas em ti. Portanto, se os cananeus, os filisteus, os jebuseus, os heteus, os japoneses, os brasileiros, os peruanos, todos os que quiserem pertencer à minha igreja, terão que vir aqui onde está a minha igreja, que é você, Abraão, e teus filhos, teus descendentes, Israel. Esse era o plano de Deus no Antigo Testamento. Israel era a igreja de Deus. E para que uma pessoa fosse identificada como membro do povo de Deus,
acontecia a famosa circuncisão. Era marcado no órgão sexual. Agora a pergunta é, por que não marcavam as mulheres? Por que marcavam só os homens? Porque pela cultura daqueles tempos, o homem representava todas as mulheres que estavam à sua volta, sua esposa e suas filhas. Então as mulheres não precisavam ser marcadas. Lembram-se quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O pai tomava a decisão, a família vinha junto. Então era o pai, era o homem que era marcado com a circuncisão. Muito bem. Acontece que essa era a igreja de Deus, Israel. Mas Deus tinha que mandar o seu filho Jesus para salvar a humanidade. E esse filho Jesus deveria nascer em Israel. E esse filho Jesus deveria ser o salvador de toda a humanidade. Só que quando Jesus veio a esta terra, os israelitas não o receberam. Os israelitas não o aceitaram. Os israelitas rejeitaram a Jesus, o crucificaram. Inclusive quando perguntam ao povo, este é vosso rei? O povo reclama, nós não temos outro rei senão a César. Quer dizer, Israel rejeitou ao Senhor Jesus. A partir desse momento, Jesus estabelece sua igreja cristã. Em realidade, o povo de Israel deveria ser a igreja cristã se tivesse aceitado Jesus. Mas o povo de Israel não aceitou Jesus. Agora Deus estabelece sua igreja cristã. Nasce o cristianismo. E agora, para pertencer à igreja cristã, os israelitas podiam pertencer à igreja cristã. Os gentis de outras nações também podiam pertencer à igreja cristã. Nós, brasileiros, podemos pertencer à igreja cristã. Os japoneses podem pertencer à igreja cristã. Os russos, os alemães, os americanos, todos podemos pertencer à igreja cristã. No antigo Israel, para entrar à igreja de Deus, havia que ser circuncidado. Hoje, para pertencer à igreja de Deus, já não precisamos ser circuncidados. Hoje precisamos ser batizados. Agora você vai me perguntar, e de onde tira essa ideia de que o batismo substitui a circuncisão? A ideia não é minha, a ideia é de Paulo. E isso está aqui no livro de Colossenses, na epístola de Paulo a los Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, nos versículos 11 e 12, vejam o que diz. Em Jesus, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Agora está falando aos cristãos. Diz, vocês, os cristãos, também fostes circuncidados, mas não com mãos, não com a ferida. Vocês também, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, antigamente, a igreja de Deus era o povo de Israel. E para pertencer à igreja de Deus, a pessoa tinha que ser circuncidada. Uma marca no órgão sexual masculino, porque as mulheres vinham junto com o homem para a igreja de Deus. Israel poderia ter continuado sendo o povo de Israel se tivesse aceitado Jesus. Mas quando Jesus veio, Israel não aceitou. Ao contrário, o crucificou. Agora o povo de Deus é a igreja cristã.
E para pertencer à igreja cristã, você não precisa ser mais circuncidado com a mão, porque a circuncisão para a igreja cristã, diz Paulo, é o batismo. Você tem que ser sepultado na água, e quando você ressuscita, já está circuncidado espiritualmente. Só que, quando Paulo escreveu aos Efésios, descobriu o seguinte: na igreja de Éfeso, haviam israelitas que se haviam convertido ao cristianismo e havia gentis que se haviam convertido ao cristianismo. E os israelitas, os ex-israelitas, chamavam aos gentios de incircuncisão, porque não tinham recebido a marca. E eles se chamavam da circuncisão porque quando eram israelitas tinham sido circuncidados. Agora Paulo vem e diz: olha, essa circuncisão acabou. Essa circuncisão de mão já não vale. Isso era para Israel antigamente. Hoje a circuncisão é espiritual. Hoje a circuncisão é o batismo. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Quer dizer, não basta crer, é preciso ser batizado. Muita gente diz: eu me apaixonei por Cristo. Jesus é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, mas não quer ser batizada. Tem medo de se batizar, porque eles pensam que o batismo é um compromisso muito sério. E realmente, o batismo é um compromisso muito sério com Cristo. Mas, querido, vou fazer uma ilustração. Vamos dizer que um rapaz vai donde uma moça e diz assim: eu te amo. Você é a coisa mais linda para mim nesta vida. Eu por você seria capaz de fazer qualquer coisa. Pede o que você quiser, eu faço, porque você é o meu grande amor. Eu nunca amei a ninguém como você. E a garota acredita. As meninas sempre acreditam, não? E elas ficam com o olho brilhando e diz: é verdade. E ele disse: é verdade. Aí ela disse: então vamos nos casar. Naquele momento o rapaz dá um pulo para trás. Ah, não, casamento não. Eu te amo, mas casamento não. Que tipo de amor é esse? Eu te amo, mas casamento não. A mesma coisa acontece quando você vai a Jesus. Oh Jesus, tu és a coisa mais linda da minha vida. Obrigado porque sou salvo pela tua graça. Obrigado porque me perdoaste. Aí Jesus olha para você e diz: então batiza-te. Ah não, batismo não. Por que você não quer compromisso com Cristo? Que coisa é o casamento? Quando duas pessoas se amam, querem viver para o resto da vida. Então arrumam a igreja, colocam flores, um carpete vermelho, convidam aos amigos, convidam ao pastor, vem aqui e diante de todo mundo, ambos se declaram seu amor publicamente. Esse é o casamento. Que coisa é o batismo? Você se apaixonou por Cristo. Você não pode viver mais sem Cristo. Aí convida os amigos, convida o pastor e entra no tanque do batismo e declara publicamente que quer viver para Jesus o resto de sua vida. Esse é o batismo. Agora, Paulo diz que o batismo que substitui a circuncisão é o batismo onde você precisa ser submergido na água, porque é símbolo da morte e da ressurreição de Cristo. Teu batismo tem que acontecer você sendo mergulhado dentro da água, para que essa água simbolicamente leve teus pecados e você renasce para uma vida nova. Agora é interessante o que Paulo diz aqui no texto de hoje, veja. Agora que já expliquei tudo isto, vamos ler novamente o texto e vai ser mais fácil entender.
Portanto, lembrai-vos, está falando para os gentios, lembrai-vos de que em outro tempo, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles da circuncisão, naquele tempo, vocês estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês estáveis separados. Quando você não tem Cristo, você está separado. O pecado sempre nos separa de Deus. Caim matou seu irmão, teve que separar-se de seus pais e viajar a uma terra distante. Jacó enganou o seu pai, teve que separar-se da mãe que amava tanto e foi para uma terra distante. O filho pródigo se apoderou da fazenda, teve que separar-se do pai e foi para uma terra distante. Moisés assassinou uma pessoa, teve que abandonar tudo, separar-se dos amigos e dos seres queridos e viajar para uma terra distante. Quando você não tem Cristo na vida, você sempre está sendo separado. Você se separa dos pais, se separa da esposa, se separa do marido, se separa dos filhos, você se separa da igreja, e quando você se separa de Deus, em realidade você se separa de si mesmo. Você fica com um vazio no coração, e você tenta preencher esse vazio com coisas. Estava falando com uma menina que dizia: meu problema é que bebo. E eu falei: você gosta de beber? Não, não gosto de beber. Então por que bebe? Por que você faz coisas que te machucam? Porque quando a pessoa não tem Cristo na vida, há um vazio que incomoda. Às vezes alguém diz: sabe qual é o remédio? Vai a Miami, vai a Paris, ou vai ao Nordeste, passa uma semana lá na praia. Aí você paga uma excursão a prestações e você vai passear pelo litoral nordestino. Levanta de manhã, deita à noite, caminha durante o dia e aquele trajeto das excursões. E quando chega em casa e desarruma as malas e vê que gastou 3.000 reais e 3.000 reais já se acabaram e agora está endividado por 12 meses. Dá uma vontade de chorar. Mas dá uma vontade de chorar por quê? Porque se acabou o passeio, porque se acabou o dinheiro. Por quê? Você não sabe por quê. Deveria estar feliz de voltar para casa e ter realizado o seu sonho, mas dá vontade de chorar. Por quê? Porque nada do que você faça nesta vida te satisfaz quando você não tem Cristo na vida. Agora, quando Jesus entra na tua vida, as coisas pequenas começam a ter sentido. Você vê uma borboleta voando e agradece a Deus. Você vê um passarinho cantando e agradece a Deus. Agora, quando você não tem Cristo na vida, você não tem olhos para essas coisas. Só busca dinheiro, trabalho, coisas e nada te satisfaz. Você vive separado de Deus. Estranho. Parece que não há lugar para você nesta vida. Parece que ninguém te aceita. Parece que ninguém gosta de você. Um dia você se olha no espelho e você também não gosta de você. Não gosta de teu cabelo, não gosta de teu nariz, não gosta de teu corpo. Olha, se você não gostar de você, quem vai gostar de você? Agora, você nunca vai se gostar de você se não entender que Deus gosta de você. Quando você vive em harmonia com Deus, você passa a se gostar. E quando você se gosta, as outras pessoas começam a gostar de você. Aceite-se como você é. Quando eu ainda tinha cabelo, já estava perdendo o cabelo,
Um dia estava sentado na sala e meu filho mais velho, que é um advogado, me agarrou a cabeça e disse assim: pai, você está ficando velho. Falei, sim. E vai ficar careca. Falei, sim, filho. Mas tem uma coisa. Quando eu tive muito cabelo, Deus me amou muito. E hoje que não tenho cabelo, Deus me continua amando muito. Olha, se eu sei que Deus me ama, eu posso brincar com a falta de cabelo. Eu posso brincar com o fato de eu ser baixinho. Eu posso brincar com as coisas que para alguém que não tem Cristo seria tragédia. Não é para quem tem Cristo. E quando você se sente